Está conosco o prefeito da nossa querida São Paulo, Ricardo Nunes. Prefeito, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Um ótimo dia para o senhor. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. E um bom dia a todos os ouvintes aqui da Band News. Obrigado pelo convite. Daqui a pouquinho a gente vai chamar o Ivan Brandão para fazer uma pergunta também, mas a gente pode começar falando do assunto do momento, que é a reforma tributária, né? A expectativa hoje para a votação da reforma tributária na Câmara dos Deputados. Aparentemente houve um acerto para que o texto seja aprovado e o senhor tem demonstrado grande insatisfação com os resultados que essa reforma pode trazer para a cidade de São Paulo. Eu queria que o senhor explicasse exatamente as razões dessa sua posição, prefeito. Muito bom, Megali. Primeiro, muito rapidamente aqui, uma explicação, acho que sempre é bom a gente poder colocar. O que está proposto na reforma tributária? Você fazer unificação de impostos. Até hoje de manhã eu conversava aqui e falava assim, olha, então que vão extinguir o ISS. Não vai extinguir, você vai só mudar o ISS para o IBS, né? Então, a grande preocupação nossa nessa questão específica da questão de impostos é com relação ao aumento da carga tributária para o setor de serviço. Até aproveitar, eu estou aqui com o estudo do Sebrae, para a gente ter uma ideia aqui. A empresa de prestação de serviço que tiver no lucro real, ela vai passar de 26,64% de impostos para 35,88%. E a do lucro presumido de 21,93 para 34,48 na nova proposta. Isso se baseando no quê? Naquela declaração do Bernardo Api, que foi lá do Ministério da Fazenda, que construiu esse texto junto com o deputado Baleia Rossi, autor da PEC 45. Então, uma preocupação é essa, do aumento da carga tributária para o setor de serviço. Qual que é a outra preocupação? É a questão da cidade de São Paulo e as demais cidades, não é uma preocupação só da cidade de São Paulo, é da Frente Nacional de Prefeitos, ou seja, de todas as grandes prefeituras, todos os grandes municípios do país, com relação à perda de arrecadação. Então, essa perda de arrecadação, como que ela se daria nesse texto que foi colocado com relação à proposta do relator, deputado Aguinaldo? É de que a gente tem hoje uma arrecadação de ISS, que é o Imposto sobre Serviço, e essa arrecadação, mesmo aumentando a tributação, a gente receberia um valor menor. O que a gente tem colocado, ponderado, é o seguinte, não é justo que você retire do município o recurso para levar para o governo federal, para o governo estadual. É justo que os municípios tenham ali os seus recursos para poderem fazer frente, Megali, às necessidades da população. Está hoje a cargo dos municípios, das prefeituras, o grande volume de serviço, na área da habitação, na área de saúde, na área da educação, assistência social. É a prefeitura que cuida da zeladoria, que cuida de parques, de praças, enfim, esse recurso que as prefeituras recebem que elas devolvem serviço para a sociedade. E perder esse recurso vai fazer com quê? Com que a gente diminua a prestação de serviço para a população. Então, é essa a questão. A gente defende a reforma tributária, é importante que esse emaranhado de legislação ele seja solucionado e minimizado, mas a questão só é o seguinte, ótimo, vamos fazer a reforma tributária, mas não é justo aumentar o imposto e também tirar o recurso dos municípios, porque você vai estar tirando, na verdade, o recurso lá da população, lá na ponta, na prestação de serviço. Então, é só essas ponderações. O que a gente fez, objetivamente? A Frente Nacional de Prefeitos teve lá em Brasília, conversamos com vários deputados, com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que nos recebeu muito bem, e colocamos e fizemos uma ponderação com relação a algumas questões para que haja um equilíbrio. E nós apresentamos sugestões de alteração. Processo normal e natural de cada prefeito fazendo a defesa dos interesses da sua cidade, dentro do contexto do nosso regime democrático de direito. E as sugestões estão lá apresentadas, a gente espera que seja acolhido, para que a gente possa ter uma reforma tributária para minimizar todo esse emaranhado de legislação, possa fomentar a questão do empreendedorismo no nosso país, do aumento da economia, mas fazendo justiça. Então, as propostas foram apresentadas, nós estamos aguardando se haverá aí a adesão ou não. Tem uma proposta que a gente fez que eles descartaram do atendimento, que é o seguinte, dentro do conjunto da reforma tributária, unifica-se os impostos federais, estaduais e municipais, né?
PIS, COFINS, ICMS e ISS. Nós fizemos uma proposta de que o ISS pudesse ser mantido na atual carga sem aumentar, é importante isso, a proposta atual aumenta, a nossa proposta é de que não aumenta, e que o ISS continuasse com os municípios. Eles estão rechaçando, a gente continua pleiteando isso, que eu acho que é muito importante, porque a gente vai fazer algo fundamental nesse processo, Megali, que é o seguinte: respeitar o pacto federativo. O que é isso? A nossa Constituição estabeleceu que os entes federados são o governo federal, o governo do estado e municípios, cada um com a sua independência, com a sua autonomia. A gente queria preservar esse marco constitucional com relação à questão do pacto federativo e manter a autonomia dos municípios. Está tendo resistência, a gente continua insistindo, vamos ver se a gente consegue avançar ou não, mas, de uma forma geral, a Frente Nacional de Prefeitos, a Prefeitura de São Paulo, é a favor da reforma, nós só estamos propondo ajustes para que a gente não tenha aí uma situação de desigualdade ou de descontinuidade de serviços prestados à população. O governador Tarcísio de Freitas, a gente nota que ele tirou um pouquinho do pé, especialmente depois da manifestação da Fiesp a favor da reforma como ela está, né? Tanto aqui em Brasília, o Tarcísio reuniu-se com o Haddad e o senhor reuniu-se com o Bolsonaro, que é um outro grande crítico da reforma tributária. O senhor já colocou na agenda, já reservou na agenda espaço para fazer essa mesma pressão no Senado Federal, no caso de a reforma passar pela Câmara? E aí eu vou cometer uma indelicadeza aqui, prefeito, pedir para que o senhor nos dê respostas um pouquinho, a gente entende, né, a importância do assunto. É complexo o tema. Mas respostas um pouquinho mais sucintas para que a gente possa tratar do máximo de temas possível nesse curto espaço que a gente tem aqui, em relação ao Senado. O que acontece? Eu me reuni com o presidente do PL, o deputado Valdemar Costa Neto, com vários deputados, e eu fui ao PL, e lá no PL estava o presidente Bolsonaro numa outra sala, eu fui cumprimentar. A gente não tratou desse tema, tratei do tema com o presidente do PL, que tem ali a liderança sobre os seus parlamentares. Eu conversei com o deputado Aguinaldo, com vários deputados, acabei de relatar aqui, conversei com o presidente da Câmara, Arthur Lira, junto com os prefeitos da Frente Nacional de Prefeitos. Então, a gente está colocando as propostas, levando os dados e numa expectativa de que possamos ser atendidos. Se, evidentemente, nosso pleito não for acolhido agora e for para o Senado, a gente vai fazer um segundo debate com os senadores daquelas situações que, eventualmente, a gente não seja contemplado agora. Mas eu tenho uma expectativa, Megali, que a gente possa ser atendido em muitas das questões colocadas pela Frente Nacional de Prefeitos. O deputado Arthur Lira se demonstrou muito aberto para o diálogo, a nossa expectativa é essa. Prefeito, deputados federais com base eleitoral aqui na capital estão enfrentando um certo dilema, porque de um lado recebem mensagens do governador Tarcísio de Freitas pedindo votos a favor da proposta, de outro tem o senhor aqui falando sobre esse projeto, se opondo pelo menos em parte desse projeto, após fazer essas sugestões ao presidente da Câmara. Como é que fica essa relação com deputados? E digo mais, o partido do senhor, o MDB, compõe ali o Centrão e deve votar favoravelmente a essa proposta. O senhor conversou com o seu partido? Conversei com o meu partido, inclusive estamos muito alinhados com o governador Tarcísio. O governador Tarcísio levou algumas demandas, muitas delas igual a nossa, como, por exemplo, a composição desse conselho que vai definir a distribuição. O que a gente pede? Que esse conselho ele seja equilibrado, que cada cidade, cada estado possa ter o peso do seu voto, respectivamente, com a população que tem cada ente federado. E aí você torna esse conselho mais equilibrado, né? Não é justo a cidade de São Paulo, com 12 milhões de habitantes, ter o mesmo peso de voto de uma cidade com 3 mil habitantes, né? Nada contra uma cidade de 3 mil habitantes, mas, evidentemente, o peso tem que ser de acordo com a população. É o pleito do governador Tarcísio, é o pleito da Prefeitura de São Paulo, da Frente Nacional de Prefeitos, de equilíbrio na composição desse conselho que vai definir a destinação dos recursos, porque vai ser centralizado, então, os recursos, uma vez que vai ser criado o IVA. Então, a gente está em sintonia. Acho que houve só aí uma questão de descompasso de tempo. Eu fiz uma carga muito forte antes de ontem, onde a gente ainda não tinha colocado algumas questões que uma parte, o relator Aguinaldo e o presidente da Câmara têm sinalizado que pode nos atender. Então, estamos juntos no processo. O diálogo com os deputados é constante. Teve deputados de todos os partidos que votaram
a favor e contra, com exceção daqueles que são verdadeiros, originários da base, né, o PT, mas teve do MDB, do PSDB, do Podemos, do PL, do União Brasil, enfim, que entenderam votar favorável e votar contrário, não na matéria, porque a matéria não foi votada ainda, mas numa introdução ali do processo, que foi um pedido do Novo para tirar da pauta. Então teve 302 votos para que mantivesse na pauta. Então a base é essa votação, para a gente poder entender quais são os deputados que estão mais alinhados com a votação e outros menos alinhados com a votação. Agora, a decisão final vai ser lá na votação mesmo do projeto, que deve acontecer entre hoje e amanhã. Bom, eu entendo que é um tema nacionalmente importante, né? Falar sobre a arrecadação de impostos também para São Paulo, que vai ser impactada, mas eu entendo também aqui a urgência dos nossos ouvintes em tratar de outros temas. E alguns questionam assim, tá, vocês estão falando de impostos, aí a Prefeitura de São Paulo tem um caixa com 36 bilhões de reais guardados, e nesse caso do bilhete único, então vou para a questão do bilhete único, prefeito. Nada disso foi gastado para ressarcir as pessoas que foram prejudicadas por uma falha da SP Trans. Por que essa estratégia do cancelamento, né, do bilhete único e só devolver para as pessoas depois de elas procurarem pelos postos de atendimento da SP Trans? Carla, a tua pergunta, com todo carinho e respeito, é um pouco injusta, né? Não tem estratégia para cancelar cartão. Não, desculpa. A estratégia da devolução para os cartões cancelados. Não é injusto, é o que está sendo feito com a pessoa, com o cidadão paulistano, que tem que ir atrás desse prejuízo, sendo que a falha não é dele, né? A falha foi da SP Trans. Não, você está correta. Assim, não teve uma estratégia da Prefeitura para cancelar, só queria colocar isso. O que houve... Desculpa se eu fui confusa na minha pergunta, prefeito. Tá. O que houve foi uma falha técnica quando a gente foi fazer ali um aprimoramento do software e nessa atualização de software houve 40 mil bilhetes únicos que acabaram não sendo recarregados. O que a gente fez? Todas essas pessoas, elas puderam usar o transporte coletivo sem o pagamento, até porque por um erro da Prefeitura de São Paulo, da SP Trans, e que acabou ocasionando aí um problema para 40 mil pessoas. O que a gente já pede desculpas, mas a gente sabe, Carla, que na cidade de São Paulo são transportados 7 milhões de pessoas por dia, né? A gente vai fazer de tudo para que isso não aconteça mais, para apurar qual foi o erro, mas a gente sabe que num sistema complexo pode, eventualmente, como aconteceu, ter alguma falha. Isso a gente vai abaixar um sistema, vai atualizar um software, evidentemente pode acontecer. O que a gente fez, então, rapidamente? Olha, as pessoas que tiveram esses problemas, primeiro, desculpa pelo ocorrido. Segundo, você não vai deixar de utilizar o transporte coletivo, então ele usa, mesmo sem pagar ali, porque ele não está pagando por um erro do sistema da SP Trans. E o terceiro, colocando todas as agências da SP Trans para eles poderem fazer a troca do bilhete. Já foram trocados 32 mil bilhetes. A gente vai ter agora, no final de semana, inclusive, aberto as lojas da SP Trans, para as pessoas continuem fazendo a troca. São 40 mil pessoas, como eu já disse aqui, 32 mil já trocaram, então a gente lamenta. Agora, não estamos, nenhum de nós, nenhum sistema, totalmente 100% seguro de que não pode ter uma falha técnica num aprimoramento de um software. Certo. O que a gente vai fazer é poder melhorar isso para não ocorrer, mas no histórico de todo o processo, Carla, assim, não é algo que acontece de forma constante, né? Ainda bem, né? Mas o correto não seria o caminho inverso, a SP Trans procurar essas pessoas? E outra coisa, o senhor está falando da falha do software. E os dados dessas pessoas, eles estão seguros? Estão seguros. Nós temos a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que garante a proteção de dados das pessoas. Eu só não sei como é que a gente faria isso dentro de uma logística de ir na casa de 40 mil pessoas. Eu acho que a gente teria um processo muito mais prático, mesmo que seja, e a gente reconhece incômodo para as pessoas, dela ter que voltar a uma loja da SP Trans para poder corrigir esses bilhetes. Mas eu queria ressaltar, são 7 milhões de passageiros por dia que circulam nos ônibus da cidade de São Paulo, Carla. A gente lamenta, é uma falha que aconteceu, vamos apurar. Eventualmente, se houve alguém que possa ser responsabilizado, será responsabilizado. Agora, não tem como a Prefeitura ir na casa de 40 mil pessoas, é absolutamente impossível.
Tem dinheiro para fazer isso, mas enfim, eu respeito a resposta do senhor. O prefeito, e por que é tão difícil fazer esse bilhete? Já foi mais fácil. Por que não tem uma maquininha em cada repartição pública, em cada terminal de ônibus? Eu acrescento aqui estações de metrô e da CPTM, sabendo que estas são de responsabilidade do governo estadual e das empresas. Por que não tem uma maquininha que eu simplesmente coloco meu cartão de crédito e sai um bilhete único? Olha, o Megali, pode ser. A gente tem um sistema que transporta. Nós transportávamos 9 milhões de passageiros em 2019. Com a pandemia, hoje nós temos 7 milhões de passageiros que circulam por dia na cidade de São Paulo. A gente ainda tem uma ação para poder desenvolver, a gente tem uma estimativa de ter fraude de 200 milhões de reais por ano. Então, é um sistema tecnológico que a gente precisa o tempo inteiro estar aprimorando, né? E foi sendo aprimorado no decorrer do tempo. Agora, o sistema do bilhete único, ele é bastante complexo, né? Você tem um período que você pode usar vários ônibus, várias linhas, você está integrado no sistema do metrô e da CPTM. É um sistema que ele tem uma avaliação positiva do âmbito geral do seu uso. Pode sempre melhorar? Pode melhorar. Houve essa falha? Houve essa falha de 7 milhões de passageiros por dia de 40 mil. Deveria não ocorrer? Deveria. Mas nós não estamos imunes de que um sistema de atualização de software você tenha algum problema, tanto é que houve. Agora nós estamos aqui trabalhando para poder melhorar cada vez mais. A Prefeitura tem investido muito na melhora do seu sistema tecnológico. Estamos aprimorando, mas evidentemente eu queria deixar ressaltado, é absolutamente impossível que a gente tenha 100% de situação sem nenhuma falha. As falhas, infelizmente, a gente precisa ter essa transparência, às vezes elas acontecem. O que a gente pode fazer? Nos desculpar, não deixar que ninguém tenha prejuízo com isso, tanto é que as pessoas continuaram usando o transporte sem pagar por conta dessa situação e fazer a substituição dos cartões e aprimorar a tecnologia para que a gente possa minimizar cada vez mais os impactos para a população. Eu realmente estou muito chateado com isso, mas a gente sabe, a gente vai às vezes abaixar um software, dar um problema, estamos sujeitos a essa situação, Megali. Prefeito, queria falar do centro da cidade. O centro foi dominado e não foi pelo poder público. Quem passa pelo centro de São Paulo sabe qual é a realidade. Diariamente a gente acompanha com a nossa reportagem, com os nossos ouvintes. A violência tomou conta, se espraiou para outros cantos. Antes havia uma concentração, houve aquela estratégia de dispersão dos usuários e de traficantes de drogas. Não funcionou a estratégia, pelo menos até aqui, para quem vai ao centro de São Paulo. Qual é a resposta que o senhor tem a dar em relação a isso? O senhor admite esse cenário que a gente vê no centro de São Paulo? E ainda a propósito, quando é que a gente vai ter o nosso centro de volta? E a respeito daquela denúncia feita pela reportagem da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes, de uma milícia formada por guardas civis metropolitanos atuando no centro, atuando na Cracolândia, em que pé está esse caso? Sheila, a resposta que eu tenho para te dar são com dados concretos e objetivos. Em 2016 eram 4 mil usuários de crack na Cracolândia. Hoje tem em torno de 1.000, 1.100, e que a gente ampliou muito os serviços para o atendimento médico para as pessoas se tratarem, tanto nos CAP, CIAT, as comunidades terapêuticas, parceria com o governo do estado, que abriu o Hub. Então, tratando as pessoas, muitos estão buscando o tratamento. Hoje, esses 1.000, 1.100 usuários que estão lá, a gente tem uma dificuldade maior de convencimento para o tratamento, até porque a pesquisa da Unifesp nos traz um dado importante, Sheila, de que 57% desses que estão há mais de 5 anos e 39% estão há mais de 10 anos. Portanto, uma pessoa que está usando o crack, na média, há mais de 7 anos, ele tem uma resistência maior de aceitar o tratamento. Mas estamos persistentes, não vamos desistir para poder solucionar esse caso. Mas é um problema de 30 anos. O outro dado é que diminuiu os números, dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, disponível no site. Diminuiu o número de roubos e de furto. Está resolvido? Não está resolvido. Mas que estamos trabalhando, Prefeitura, Governo do Estado, intensamente para ter um centro melhor, uma cidade melhor. Prefeito, a todo momento tem. E no dia 8 agora... Prefeito, posso interrompê-lo? Sim, pode concluir. Só para falar, dia 8 agora, no sábado, no Sambódromo, eu vou fazer ali a cerimônia para colocar mais 1.000 GCMs, 1.000, Megali, Thaís, 1.000. Hoje temos 5.000
850 GCM. No sábado, dia 8, mais 1.000 GCMs nas ruas da cidade de São Paulo. Esses 1.000 vão para a rua, entram mais 500 na academia. Então, a gente está fazendo um grande investimento. Eu fiz aqui a licitação para ter as 20.000 câmeras, inclusive com inteligência artificial. Portanto, existe bastante trabalho e esforço da prefeitura para que a gente possa ter uma cidade melhor. Só para deixar registrado essas questões. Desculpa, Mercado. Tá, não, é porque o senhor traz números aqui, mas a gente não vive numa planilha, né? A gente vive numa cidade. O senhor está dizendo que o problema hoje é 1/3 daquele que era em 2016, né? 1.300 e poucas pessoas contra 4.000. Mas a sensação das pessoas é de que ele está 3 vezes pior, e não 3 vezes melhor. O senhor traz dados de que a violência diminuiu. A gente olha para o centro e vê a violência aumentando. As pessoas antes iam para o centro e ficavam assustadas. Hoje elas desistiram de ir ao centro. O centro não é mais nosso. Então a gente sente uma dissonância, né? Uma discrepância muito grande entre esses dados estatísticos e aquilo que a gente está vendo lá fora. O que a gente está vendo lá fora é um centro que não é mais nosso. Olha, Megali, eu estou colocando os dados concretos baseados em informações públicas, né, e que são apresentadas pelos órgãos públicos, Secretaria de Segurança Pública, os dados da contagem da Secretaria de Saúde, o aumento dos equipamentos que a gente colocou para poder acolher as pessoas para que eles possam fazer o tratamento e se livrar desse vício terrível que é o crack. A gente hoje tem apesar da sua fala, que eu respeito, mas a gente tem hoje uma situação no centro de São Paulo muito melhor do que estava. Eu estou falando isso porque eu recebi dias atrás aqui, presidente de várias instituições aqui do centro, Associação Comercial, Conselhos, que eles mesmos têm relatado isso, mas a gente está hoje ainda num processo de transformação, inclusive da percepção, que é a questão do tempo e das pessoas poderem frequentar e ver, escutar os depoimentos de quem vive, trabalha e frequenta aqui o centro de São Paulo. O que eu posso te garantir, Megali, é que nós estamos fazendo todos os esforços. Os resultados, como eu te falei, têm sido melhores do que a gente tinha antigamente. A Praça da Sé hoje, a gente tem hoje uma situação de uso, inclusive das crianças. Eu acabei de postar esses dias atrás aí na minha rede social, as crianças brincando na Praça da Sé à noite, era 10 horas da noite. Não estou falando que está tudo resolvido, estou dizendo que está melhor, e a gente pode vir aqui, andar e verificar, e ver o depoimento de quem vive aqui, né? Agora nós estamos aqui fazendo bastante trabalho, muitos esforços para ter um centro cada dia melhor e contar com a imprensa, com a Band, nesse trabalho, inclusive, da gente não deixar as pessoas assustadas, da gente poder colocar essa situação da realidade atual do centro. Eu tenho certeza que eu vou poder contar com a Band para a gente poder mostrar para o mundo que o nosso centro é um centro bonito, que a gente possa valorizar a nossa cidade, valorizar o nosso centro de São Paulo. Então o senhor acha que a cidade está no caminho certo? Eu acho que está no caminho certo. Estou falando, dia 8 agora, sábado, são mais 1.000 GCMs, a gente ampliou muito aqui o policiamento. Estou fazendo a licitação para colocar 20.000 câmeras na cidade. Fizemos aqui a reforma do Anhangabaú, estamos fazendo a reforma de todas as ruas aqui do Centro Velho, estamos fazendo aqui a recuperação da Praça da Sé, vamos fazer a licitação agora para fazer uma reurbanização do Parque Dom Pedro, fizemos ali a revitalização da esquina da Ipiranga com a São João. Ou seja, um processo de maior policiamento, melhor ação da questão urbanística. Terminando aqui a entrevista, eu estou indo agora participar de um evento de mais um prédio que foi retrofitado. A gente recebeu 20 processos de prédios do centro retrofitado. Lançamos aqui um programa importante do Requalifica Centro, uma campanha do Todos pelo Centro. Todos, é a prefeitura, é a Band, é toda a população, todos pelo centro, para a gente poder ter esse ambiente positivo de que todos nós juntos, isso não é uma coisa só da prefeitura, a Band faz parte disso, todos fazemos parte disso, da gente poder amar o nosso centro, a gente poder mostrar a beleza que ele tem. Bom, a gente tem, o nosso tempo está quase esgotado, mas há tempo, acredito, a não ser que o prefeito se oponha, para uma última pergunta do Ivan Brandão. Pode ser, prefeito? Vou demorar só 10 minutos para fazê-la. Brincadeira, prefeito. Bem direto, a gente sabe que a gente já está na iminência aí da sanção, com vetos ou não, da revisão do plano diretor aqui da cidade. Tem 3 pontos aqui que eu queria
colocar diretamente para o senhor, se o senhor já pode adiantar, se o senhor já tem com a sua equipe técnica uma decisão final sobre sanção ou veto. Isenção de impostos para o uso dos estádios dos grandes clubes aqui de São Paulo, a transformação do Jockey em um parque, se vai ser veto ou sanção também, se a prefeitura vai seguir com o PIO ou se vai seguir no que foi aprovado no plano diretor, e aquela integração dos aplicativos de transporte com os terminais de ônibus, se é veto ou sanção também. Ok. Com relação à questão da isenção para clubes esportivos, eu já havia pedido para retirar, porque eu já havia avisado os vereadores que eu vetaria, até porque a Lei Complementar 156/116, que trata da legislação sobre a questão da cobrança do ISS, ele proíbe a isenção de 100%, porque ele colocava como piso 2% e um teto de 5%. Então, essa questão não entrará na questão do plano diretor. Esse é um tema. Outro tema, qual mesmo que foi que você falou? Do Jockey. Do Teve reunião do hoje, Jockey, inclusive? Do Jockey, eu acabei de receber aqui a diretoria do Jockey numa reunião, junto com o secretário da Fazenda, a procuradora-geral do município. Coloquei a eles que o Jockey tem uma dívida com a cidade e que a Prefeitura de São Paulo irá executar a dívida. Não é o primeiro imóvel do Jockey onde a Prefeitura de São Paulo fez a desapropriação para poder ter recebido créditos, onde hoje o Parque do Jockey no Butantã já era uma propriedade do Jockey, que por dívidas a Prefeitura fez a desapropriação e já é um parque lá, e essa questão de onde hoje está o Jockey ali na Marginal, é de que essa dívida precisa ser solucionada. Então eu pedi para que eles apresentassem um plano de solução com relação a essa dívida, e que se não houver um plano de solução dessa dívida, a Prefeitura de São Paulo continuará com o processo, irá desapropriar e tornar ali um parque. Evidentemente, se não for para fazer a compensação da dívida, seria um valor muito alto que a Prefeitura não teria condições de fazer. Mas como eles têm uma dívida grande, a gente abateria a dívida do valor do imóvel e assim ganharíamos mais um parque para a cidade. Isso está disposto lá no plano diretor, no quadro 5, eles me pediram para vetar, eu falei que não irei vetar, está disposto lá. E quando coloca no quadro 7, eu falei quadro 5, né? É quadro 7, é o quadro que a gente coloca onde está previsto os próximos parques, os próximos anos da cidade. Não quer dizer que a gente tem que fazer aquilo ali de forma automática. Quer dizer o seguinte, quando eu coloco no quadro 7 do plano diretor, aqueles parques eu posso instituí-los com pagamento do TDC, que é um certificado de potencial construtivo, não necessariamente o recurso na conta do proprietário. Então, a questão do Jockey continua, reunião aqui hoje com os diretores, deixei muito claro, não irei vetar, manterei no plano diretor, e eu devo sancionar o plano diretor na sexta-feira, publicado no Diário Oficial no sábado. Ontem eu saí daqui, era 10h30 da noite, discutindo pontos com a minha equipe técnica, é um tema bastante complicado e importante para a cidade, mas a previsão é de que a gente conclua toda a análise, os pareceres na sexta para a publicação do Diário Oficial no sábado. Mas serão muitos vetos? Só para a gente saber, prefeito. Deve ter, é que a gente não concluiu, mas deve ter em torno de uns 10 vetos, muitas coisas que foram colocadas, que às vezes melhor fazer na regulamentação, que a gente tem que discutir na lei de uso e ocupação do solo, tem coisas de redação, nada assim muito complexo, mas chutaria aqui, vai em torno de 10 vetos. Tinha tanta coisa para a gente abordar mais com o prefeito, né? Mas meia horinha, não? Eu queria conversar mais com vocês aqui, poder falar mais coisas da cidade. Queria saber mais do Mobzap, a gente queria saber da história da milícia no centro, né? Que o José... Queria saber da eleição. Desculpa, posso responder? Sim, por favor. Aquela hora eu perguntei e acabou que a gente não falou, né? Sobre Sheila, desculpa, a denúncia. Perdão. Mas vamos lá. Houve realmente uma denúncia de que alguns guardas civis metropolitanos haviam solicitado dinheiro para comerciantes, para a empresa da pessoa dar ali uma segurança. Nós afastamos esses guardas civis metropolitanos e a nossa controladoria pediu ao Ministério Público a prisão dos GCMs. O Ministério Público não acatou, mas eu queria demonstrar o seguinte, por parte da Prefeitura de São Paulo, rigor total, tolerância zero com qualquer desvio de função. A Guarda Civil Metropolitana é uma instituição respeitada, importante para a cidade. Infelizmente, 2, 3 pessoas ali acabaram fazendo essa ação e que, de uma certa forma, poderia manchar a imagem da Guarda Civil Metropolitana, mas a gente quis
demonstrar que a guarda é importante, tem todo o respeito do prefeito, da prefeitura, da sociedade, reconhecemos o trabalho deles, não será 1, 2 ou 3 pessoas que cometeram um desvio que vão macular a imagem da GCM. Por parte da prefeitura, total austeridade, inclusive com pedido, queria ressaltar, Sheila, pedido de prisão, mas o Ministério Público não acatou, tudo bem, continua aqui o nosso processo administrativo, que vai culminar para a expulsão desses GCM. Eles estão afastados, rigor total, não aceitaremos nenhum tipo de desvio de função. Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, obrigada pela entrevista, nosso tempo esgotado, muitas perguntas dos ouvintes, a quem eu peço desculpas porque não dá tempo de a gente abordar tudo, mas já fica aqui um convite renovado para uma próxima entrevista em que a gente possa tratar de mais temas aqui da nossa cidade. Obrigada pela entrevista, um abraço e até a próxima. Obrigado, Sheila, obrigado, Begali, um abraço a todos da Band. Abraço, prefeito, bom trabalho.